Minha sogra convenceu meu marido a se divorciar de mim e se casar com minha irmã, alegando que ela era mais forte e melhor. Fiquei arrasada e tive que reconstruir minha vida. Anos depois, em uma grande festa que organizei, elas entraram sorrindo até verem meu marido, o homem cuja presença as empalidecia. Susan ergueu sua taça de champanhe em nosso jantar familiar mensal e fez um anúncio que mudou tudo. Estou muito orgulhosa de receber Margarete como minha nova nora. Logan fez a escolha certa para o seu futuro. Fiquei imóvel enquanto 20 familiares se viravam para me encarar, com expressões que misturavam pena e silêncio desconfortável. Aparentemente, todos sabiam do noivado do meu marido com a minha irmã, exceto a esposa com quem ele ainda era legalmente casado. A taça de champanhe de cristal escorregou dos meus dedos dormentes, espatifando-se no piso de madeira da sala de jantar de Susan. O som cortou o silêncio pesado que se seguiu às suas palavras. Logan sentou-se a 3 cadeiras de mim, com os olhos fixos no prato, incapaz de me encarar. Margarete, radiante no vestido azul marinho que eu a ajudara a escolher no mês anterior, usava o anel de diamante que eu agora reconhecia como aquele que Logan supostamente devolvera ao joalheiro depois de decidir que não era o certo para mim. Susan, a voz do tio Robert carregava um tom de advertência enquanto ele olhava de mim para o casal feliz. Talvez essa conversa devesse acontecer em particular. Minha sogra dispensou-o com o mesmo gesto de desdém que usava quando alguém questionava as suas decisões. Bobagem. A família deve comemorar junta. A Mia entende que isso é o melhor para todos os envolvidos. As palavras pareciam vir debaixo d'água. Eu não entendia nada. Horas antes, Logan havia me dado um beijo de despedida antes de sair para o que ele alegou ser uma reunião de negócios. Ele havia mencionado um jantar na casa da mãe, sugerindo que eu tinha chegado direto da minha sessão de fotos com a família Henderson. Nada em seu comportamento sugeria que ele planejava terminar nosso casamento na frente de 2 dúzias de parentes. Minha garganta se apertou enquanto eu olhava ao redor da mesa para os rostos que eu considerava família há 4 anos. Minha prima Sarah evitou completamente o contato visual. O irmão de Logan, Michael, se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Até meus pais, sentados na outra ponta da mesa, tinham expressões de resignação em vez de choque. A compreensão me atingiu com uma clareza devastadora. Todos sabiam. Todos naquela sala tinham sido informados dessa decisão, exceto eu. Quanto tempo? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la, minha voz mal passando de um sussurro. Margarete estendeu a mão sobre a mesa para tocar a de Logan. O gesto foi possessivo e deliberado. Estamos conversando há meses, Mia. Sobre tudo, sobre compatibilidade, sobre objetivos, sobre o que queremos da vida. Sua voz carregava o tom paciente que ela usava ao explicar conceitos empresariais complexos a clientes que considerava intelectualmente inferiores. Conversando. Repeti a palavra, testando seu peso. É assim que estamos chamando? Logan finalmente ergueu os olhos para encontrar os meus. O homem que prometera me amar nos bons e maus momentos. Que me amparou durante a cirurgia cardíaca do meu pai e comemorou cada pequena vitória no meu negócio de fotografia, agora me olhava como se eu fosse um problema a ser resolvido, e não uma esposa a ser estimada. Mia. Você precisa entender que não se trata de te machucar. Trata-se de ser honesto sobre o que nós dois precisamos. Suas palavras carregavam o tom ensaiado de alguém que havia ensaiado aquela conversa várias vezes em frente ao espelho. Margarete e eu compartilhamos a mesma motivação, a mesma ambição. Nós nos incentivamos mutuamente a sermos melhores. A implicação pairava no ar como fumaça. Eu não era alguém que o incentivava a ser melhor. Meu negócio de fotografia, que eu construí do zero com ensaios fotográficos à noite e nos fins de semana, mantendo um emprego em tempo integral para sustentar a casa, era aparentemente uma prova da minha falta de ambição. Os sacrifícios que fiz para garantir que ele pudesse cursar o MBA sem estresse financeiro foram esquecidos, descartados como insuficientes em comparação com o que Margarete oferecia. Susan assentiu em aprovação, como se Logan tivesse recitado a resposta correta para uma pergunta de prova. Margarete se tornou sócia da sua empresa de consultoria este ano. Ela está construindo algo substancial. Sucesso reconhece sucesso. Seu olhar percorreu-me com um desdém mal disfarçado. Algumas pessoas se contentam com hobbies. Outras constroem impérios.
A crueldade casual de reduzir 4 anos de casamento e minhas aspirações profissionais a um hobby me atingiu com força física. Agarrei a borda da mesa para me firmar, meus nós dos dedos brancos contra a madeira escura. À nossa volta, o jantar prosseguia como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Garfos tilintavam nos pratos, taças de vinho eram enchidas e conversas tranquilas eram retomadas na outra ponta da mesa. A mão da minha irmã permanecia no braço de Logan, seu anel de noivado refletindo a luz do lustre acima. Reconheci o cenário agora. Era semelhante ao que eu admirara na vitrine de uma joalheria no centro da cidade 6 meses antes, aquele que Logan havia descartado por considerá-lo caro e impraticável demais. Aparentemente, só era impraticável quando era para mim. Quando é o casamento? Perguntei, surpresa com a firmeza da minha voz. Ainda não definimos uma data, respondeu Margarete, com um sorriso cortante como vidro quebrado. Queríamos tratar das questões práticas primeiro. O advogado de Logan diz que o divórcio pode ser finalizado rapidamente se ambas as partes cooperarem. Os papéis do divórcio que haviam sido elaborados e arquivados enquanto eu editava as fotos do ensaio fotográfico do casamento do último fim de semana. Felizmente, sem saber que meu próprio casamento estava sendo dissolvido por um comitê, me perguntei quantos desses jantares em família haviam sido sessões de planejamento, quantas conversas haviam girado em torno da logística de desmantelar minha vida. Caroline tentou me avisar no mês passado. Minha melhor amiga mencionou ter visto Logan em um restaurante chique durante o horário de almoço, notando que ele parecia estar conversando profundamente com alguém que ela não conseguia identificar da mesa distante. Quando mencionei isso ao Logan, ele explicou que se tratava de uma reunião de negócios com um cliente em potencial. Agora, entendi que o cliente era Margarete, e que o negócio que eles estavam conduzindo era o meu substituto. O cômodo parecia impossivelmente pequeno, apesar de suas dimensões generosas. Os rostos ao redor da mesa de jantar antiga de Susan se confundiam enquanto eu lutava para processar a magnitude do que acabará de acontecer. Meu marido, com quem estávamos casados há 4 anos, anunciou seu noivado com minha irmã na frente de nossas famílias, tratando nosso casamento como um pequeno inconveniente a ser resolvido pelos canais legais adequados. Levantei-me lentamente, minha cadeira raspando no chão de madeira com um som que pareceu ecoar através do silêncio repentino. Todos os olhares na sala se voltaram para mim, esperando para ver como eu reagiria àquela humilhação cuidadosamente orquestrada. Parabéns, eu disse finalmente, minha voz ecoando pela sala com uma clareza surpreendente. Espero que vocês sejam muito felizes juntos. As palavras soaram estranhas na minha língua, mas eram as únicas que pareciam apropriadas para uma mulher que tinha acabado de descobrir que toda a sua vida havia sido reduzida a uma nota de rodapé na história de amor de outra pessoa. Caminhei até o meu carro no ar fresco de outubro. Meus parabéns ainda ecoavam na minha mente como uma piada cruel que eu havia contado às minhas próprias custas. O cascalho do estacionamento rangia sob meus calcanhares enquanto eu tateava em busca das chaves. Minhas mãos tremiam de adrenalina que eu não conseguia liberar. Atrás de mim, o brilho cálido das janelas da sala de jantar de Susan lançava longas sombras sobre a calçada, e eu podia ouvir os sons abafados das conversas recomeçando lá dentro. A vida seguindo em frente sem perder o ritmo. A viagem para casa passou em meio a um borrão de luzes da rua e placas de pare. Nosso apartamento parecia diferente quando entrei, como se os próprios móveis tivessem sido reorganizados para acomodar segredos que eu só agora começava a desvendar. Sentei-me no sofá, ainda com meu vestido e saltos bons, olhando para as fotos emolduradas que decoravam a lareira. 4 anos de felicidade cuidadosamente documentados. O dia do nosso casamento, as viagens de férias, as comemorações de fim de ano com as 2 famílias. Cada sorriso agora parecia uma prova da minha ingenuidade. O telefone de Logan vibrou na mesa de centro, onde ele o havia deixado naquela manhã. A tela se iluminou com uma prévia do texto de Margarete. Mal posso esperar para começar a planejar. Me ligue quando chegar em casa. A intimidade casual da mensagem e a suposição de que as necessidades dela teriam prioridade sobre qualquer conversa que ele precisasse ter com sua atual esposa me causaram uma nova humilhação. Quando Logan finalmente voltou para casa, 3 horas depois, ele me encontrou exatamente onde havia me deixado, ainda olhando para o celular. Ele se movia pelo nosso espaço de forma diferente agora, com a distância cuidadosa de alguém que já havia arrumado seus pertences mentalmente. Seus olhos me percorreram sem o calor ao qual eu me acostumara ao longo de 4 anos de casamento.
Acho que deveríamos conversar sobre logística, disse ele, acomodando-se na poltrona à minha frente em vez de se juntar a mim no sofá, como teria feito naquela manhã. A palavra logística reduziu nosso casamento a uma transação comercial que exigia uma dissolução ordenada. Observei seu rosto, em busca de vestígios do homem que um dia ficará acordado a noite toda me ajudando a editar fotos do casamento quando meu computador pifou, que me surpreendera com meu café favorito todas as manhãs durante 6 meses após a cirurgia cardíaca do meu pai. Aquela pessoa parecia ter sido substituída por alguém que falava em terminologia corporativa sobre o fim da nossa vida em comum. Há quanto tempo você está planejando isso? Perguntei. Os dedos de Logan tamborilavam no apoio de braço, um hábito nervoso que ele havia desenvolvido durante seu programa de MBA. Não se trata de planejamento, Mia. Trata-se de reconhecer o que não está funcionando e ter a coragem de lidar com isso honestamente. A resposta soou ensaiada, polida pela repetição. Imaginei quantas vezes ele teria ensaiado aquela resposta, talvez com Margaret o ensinando a usar a formulação mais diplomática. A ideia de vê-los sentados juntos, bolando a maneira mais gentil de destruir o meu mundo, me deu um nó no estômago. Nos dias seguintes, comecei a perceber padrões que antes eram invisíveis para mim. O celular de Logan, antes esquecido descuidadamente em nosso apartamento, agora estava sempre ao seu alcance. Ele o levava para o banheiro, o deixava ao lado do prato durante o jantar e o levava consigo quando ia verificar a correspondência. O dispositivo havia se tornado uma extensão dele, um salva-vidas para conversas das quais eu não tinha permissão para participar. As ligações de Margaret aumentaram de frequência, chegando nos momentos exatos em que Logan estava em casa, depois do trabalho. Ela ligava durante o jantar, interrompendo nossas conversas cada vez mais tensas com atualizações sobre seu dia, o sucesso de seu último cliente, suas reflexões sobre os acontecimentos atuais. Logan atendia imediatamente, com uma voz tão acolhedora que me fazia sentir como uma intrusa na minha própria sala de estar. Ela está simplesmente animada com a oportunidade de parceria com a Morrison Industries, explicou ele após uma ligação particularmente longa que durou toda a nossa refeição. Você sabe como a Margaret fica quando está trabalhando em algo grande. Eu não sabia como Margaret tinha chegado lá. Minha irmã sempre teve uma intensidade que chamava atenção e inspirava respeito em ambientes profissionais. O que eu estava começando a entender era como essa intensidade havia sido redirecionada para reivindicar meu marido com a mesma abordagem metódica que ela aplicava para conseguir grandes contas. As visitas de Susan ao nosso apartamento também se tornaram mais frequentes, embora os motivos que ela alegava variassem de semana para semana. Ela precisava pegar uma travessa emprestada para a reunião do Clube do Livro. Queria deixar revistas que achava que Logan poderia gostar. Tinha sobras de produtos do supermercado que estragariam se ela não compartilhasse. Cada visita incluía observações sutis sobre nossos arranjos domésticos que me faziam sentir examinada e considerada inadequada. Você realmente deveria incentivar Logan a participar daquele programa de liderança executiva na universidade, mencionou Susan durante uma dessas visitas, passando o dedo pela nossa estante e parando nos diários de fotografia misturados aos textos de negócios de Logan. Margaret acha que isso pode abrir portas para ele profissionalmente. Ela tem contatos lá. Sabe, a sugestão foi apresentada como uma preocupação com o avanço da carreira de Logan, mas eu entendi claramente a mensagem subjacente. Margaret tinha insights e oportunidades a oferecer que eu não tinha. Meu papel como esposa apoiadora estava sendo sistematicamente redefinido como um obstáculo ao seu potencial sucesso. A presença de Margaret em nosso círculo social também se expandiu. Ela começou a aparecer em eventos onde Logan e eu tínhamos planejado passar um tempo juntos. Armada com razões legítimas para sua presença, que faziam com que objeções parecessem mesquinhas e irracionais. Quando fomos à festa de aniversário de um colega dele, Margaret chegou como convidada de alguém com quem tinha começado a namorar recentemente. Embora ela tenha passado a maior parte da noite em uma conversa animada com Logan sobre tendências do setor, não pude contribuir significativamente. Observei do outro lado da sala enquanto ela se inclinava para perto dele, com a mão repousando brevemente em seu braço enquanto fazia uma observação que o fez rir com genuíno deleite. Era um som que eu não ouvia dele há meses. E sua ausência em nossas interações tornou-se repentina e dolorosamente óbvia. Sua irmã certamente sabe como organizar uma sala, comentou o colega de Logan, David, seguindo meu olhar. Ela mencionou que tem ajudado Logan com algumas oportunidades de networking.
Inteligente da parte dele aproveitar os contatos familiares. A referência casual à colaboração profissional deles foi novidade para mim. Quando perguntei a Logan sobre isso mais tarde naquela noite, ele descartou minhas preocupações com o mesmo tom razoável que estava se tornando sua resposta padrão às minhas perguntas. Margaret me apresentou a algumas pessoas do escritório dela que poderiam ser contatos úteis. Não é segredo, Mia. Presumi que você entendesse que manter relacionamentos profissionais exige esforço contínuo. A explicação dele fez meu desconforto parecer irracional, o ciúme paranoico de uma esposa que não apreciava a ambição do marido. A lógica era tão sólida que comecei a questionar minhas próprias reações, me perguntando se meu desconforto refletia insegurança pessoal em vez de preocupações legítimas sobre limites apropriados. Nossas rotinas noturnas mudaram gradual, mas persistentemente. Logan substituiu nossa prática habitual de assistir a filmes juntos por documentários educativos que Margaret havia recomendado. Programas focados em inovação empresarial e histórias de sucesso empreendedor. Quando sugeri alternar entre suas seleções e filmes que eu poderia gostar, ele respondeu com uma frustração que me pegou de surpresa. Estou tentando expandir minha base de conhecimento, Mia. Achei que você gostaria de apoiar esse crescimento em vez de me puxar de volta para o entretenimento sem sentido. A acusação de que eu estava impedindo de desenvolver sua inteligência me magoou mais do que sua óbvia preferência por passar nosso tempo livre consumindo conteúdo escolhido pela minha irmã. Suas palavras carregavam implicações sobre meus próprios interesses e inteligência, que pareciam ter sido criadas para criar distância entre nós. Comecei a ficar até mais tarde no estúdio fotográfico no centro da cidade, editando sessões com clientes e organizando equipamentos que realmente não precisavam de organização. O espaço parecia mais seguro do que o nosso apartamento, onde o distanciamento cada vez maior de Logan me fazia sentir como uma hóspede que havia abusado da hospitalidade. Quando finalmente voltava para casa todas as noites, muitas vezes o encontrava ao telefone com Margaret, e suas vozes transmitiam a intimidade fácil de pessoas que se entendiam completamente. As conversas sempre terminavam quando eu entrava na sala, seguidas pela explicação de Logan de que eles estavam discutindo algum aspecto do trabalho de consultoria dela que não me interessaria. A presunção de que eu não tinha capacidade para lidar com os desafios profissionais de Margaret criou outra pequena ferida na minha confiança já abalada. Caroline percebeu as mudanças antes que eu estivesse pronto para reconhecê-las abertamente. Durante nossos encontros semanais para tomar café, ela notou que eu parecia distraído, que meu entusiasmo habitual por futuros projetos fotográficos havia sido substituído por uma inquietação distraída que ela nunca tinha visto antes. Está tudo bem em casa? Ela perguntou numa tarde de quinta-feira, estudando meu rosto com a preocupação direta de alguém que me conhecia desde a faculdade. Você parece diferente ultimamente. Desviei de suas perguntas com garantias vagas sobre estresse no trabalho e mudanças sazonais, mas a expressão preocupada de Caroline sugeria que ela não estava convencida por minhas explicações. A intuição dela sobre a dinâmica dos relacionamentos sempre foi mais aguçada que a minha, e eu suspeitava que ela estava vendo sinais de alerta que eu ainda estava tentando racionalizar. O silêncio se estendeu entre Caroline e eu até que meu telefone vibrou com uma mensagem da família Henderson, cancelando a sessão de retratos da tarde devido à febre repentina da filha deles. Olhei para a mensagem, sentindo uma onda inesperada de alívio por ter minha noite inesperadamente livre. Logan havia mencionado que trabalharia até tarde novamente, o que se tornará sua rotina padrão no último mês. Mas talvez eu pudesse surpreendê-lo com um jantar no Romanos, o restaurante italiano onde havíamos comemorado todos os aniversários. Eu provavelmente deveria ir para casa, disse a Caroline, pegando minha bolsa e deixando o dinheiro na mesa para o meu latte intocado. Talvez Logan e eu possamos realmente ter uma conversa hoje à noite sem que o telefone dele interrompa a cada 5 minutos. A expressão de Caroline permaneceu preocupada enquanto ela me observava levantar. Lembre-se do que eu disse, ok? Confie nos seus instintos. Você o conhece melhor do que ninguém. A viagem até Romanos demorou mais do que o esperado devido a obras na Quinta Rua, mas o cheiro familiar de alho e orégano quando entrei fez a espera valer a pena. Pedi o frango à parmegiana favorito do Logan e meu camarão scampi de sempre, junto com o tiramisu que havíamos compartilhado no nosso primeiro encontro. A caixa adolescente sorriu ao me entregar os recipientes quentinhos e, pela primeira vez em semanas, senti algo próximo do otimismo. O elevador do nosso prédio estava quebrado novamente.
Então, subi 4 lances de escada com as sacolas de comida para a viagem, já planejando como arrumaria a mesa de jantar com nossa porcelana fina e as velas que não usávamos desde o Natal passado. Talvez um jantar romântico em casa fosse exatamente o que precisávamos para lembrar por que nos apaixonamos. Procurei as chaves na porta, equilibrando cuidadosamente os recipientes de comida, quando notei algo que me fez parar. A camisa social de Logan estava amassada no chão do corredor, logo na entrada, como se tivesse sido descartada às pressas. Minha chave girou na fechadura com um barulho incomum, embora o apartamento parecesse silencioso além do jazz suave que tocava no aparelho de som do nosso quarto. As sacolas de comida para a viagem escorregaram dos meus dedos e caíram no chão enquanto eu observava a cena à minha frente. Uma trilha de roupas ia da sala de estar em direção ao nosso quarto como migalhas de pão, marcando um caminho que eu desesperadamente não queria seguir. A gravata azul marinho de Logan pendurada no braço do nosso sofá. Uma blusa feminina de grife que reconheci como sendo a que Margaret usará no jantar de aniversário de Susan, agora abandonada ao lado da nossa mesa de centro. Minhas mãos tremiam ao passar por cima dos recipientes espalhados com o jantar agora estragado. O cheiro do molho marinara derramado se misturava ao aroma de baunilha da vela que sempre fizera nossa casa parecer acolhedora. Cada peça de roupa descartada contava parte de uma história que eu não estava pronta para aceitar. Evidência de uma intimidade que havia sido esculpida no meu casamento sem o meu conhecimento. A porta do quarto estava parcialmente entreaberta e, através dela, eu podia ver movimento em nossa cama e ouvir o suave murmúrio de vozes que reconheci com uma clareza devastadora. Minhas pernas tremiam ao me aproximar. Meu coração batia tão forte que me perguntei se eles conseguiam ouvir por causa da conversa sussurrada. E empurrei a porta. Logan e Margaret estavam enroscados em nossa coxa de casamento, aquela que minha avó havia costurado à mão como presente de casamento. Seus corpos se entrelaçavam com a intimidade casual de amantes que já haviam feito isso muitas vezes antes. Estavam tão absortos um no outro que minha presença passou despercebida por vários segundos, tempo suficiente para que eu absorvesse cada detalhe da traição deles. Os cabelos ruivos de Margaret caíam sobre o peito de Logan exatamente como eu imaginara durante todos aqueles telefonemas noturnos. As mãos dele se moviam sobre a pele dela com uma ternura que eu não sentia nele há meses. E a expressão em seu rosto continha uma satisfação que me embrulhou o estômago. Não se tratava da paixão frenética de um único erro. Era a intimidade confortável de um relacionamento estabelecido. As embalagens de comida para a viagem atingiram o chão de madeira com um estrondo que finalmente interrompeu seu momento de privacidade. Os olhos de Logan se abriram de repente, encontrando os meus do outro lado da sala com um pânico assustado que rapidamente se transformou em algo semelhante à resignação. Margaret sentou-se lentamente, sem fazer nenhuma tentativa de se cobrir, sua expressão mais irritada do que envergonhada pela interrupção. Não, eu disse, minha voz soando estranha e oca enquanto Logan lutava para pegar o lençol. Não me insulte fingindo que isso é algo diferente do que obviamente é. Margaret pegou o celular no criado mudo com a confiança casual de alguém que esperava por esse momento. A gente devia ligar para Susan, disse ela para o Logan, como se eu não estivesse ali assistindo ao meu casamento se dissolver em tempo real ou ela vai querer saber que tudo está esclarecido agora. A referência casual ao envolvimento de sua mãe confirmou o que eu tentava não acreditar. Não foi um caso espontâneo. Foi uma campanha coordenada, orquestrada pelas pessoas em quem eu mais confiava. O rosto de Logan corou com algo que poderia ser culpa ou simplesmente vergonha por ter sido pego. Quanto tempo? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber a resposta. 3 meses, admitiu Logan, sem conseguir me olhar nos olhos oficialmente. Mas já estamos falando dessa possibilidade há muito mais tempo. Margaret jogou as pernas para o lado da cama, pegando as roupas com movimentos eficientes. Desde antes do Natal. Sério? Nós duas sabíamos que esse casamento não estava dando certo. Mia, você também deve ter percebido. A afirmação de que eu devia saber, de que de alguma forma eu era cúmplice da minha própria traição, me atingiu com uma crueldade renovada. Pensei em todas as noites em que esperei Logan voltar para casa, em todos os jantares que preparei e que esfriaram enquanto ele trabalhava até tarde. Todas as vezes em que me convenci de que a distância dele era um estresse temporário, e não um desinteresse permanente. Você estava na nossa casa, eu disse,
focando em Margaret enquanto ela vestia a blusa que estava espalhada pela sala, na nossa cama, lavando a louça, sentada à nossa mesa, fingindo se importar com a minha vida enquanto planejava destruí-la. O reflexo de Margaret encontrou o meu no espelho da penteadeira enquanto ela ajeitava o cabelo. Eu não estava fingindo nada. Eu me importo com você, e é por isso que acho que, no fim das contas, isso é melhor para todos os envolvidos. Logan precisa de alguém que entenda suas ambições. Você precisa de alguém que aprecie seu temperamento artístico. A qualidade ensaiada de suas palavras deixou claro que aquela conversa havia sido planejada com tanto cuidado quanto todo o resto. Logan assentiu enquanto ela explicava, e percebi que eles haviam discutido como lidar com minha descoberta inevitável e preparado respostas para minhas perguntas e objeções previsíveis. A Susan sabe que você está aqui esta noite? Perguntei. O silêncio de Logan respondeu à minha pergunta antes que Margaret falasse. Ela está jantando com os Morgan. Achamos que seria melhor resolver isso em particular, antes de envolver a família. A consideração pelo conforto da mãe enquanto destruía minha vida revelou a verdadeira hierarquia de relacionamentos na mente de Logan. Eu era o obstáculo a ser superado, não a esposa cujos sentimentos mereciam consideração. A constatação caiu sobre mim como água fria, lavando os últimos resquícios de esperança de que aquilo pudesse ser de alguma forma reparado. Quero vocês dois fora do meu apartamento, eu disse, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Margaret já estava juntando seus pertences restantes. As coisas do Logan já estão quase todas arrumadas. Podemos voltar para buscar os móveis ainda esta semana, quando você estiver no trabalho. A eficiência do planejamento deles me impressionou, pela minúcia. Eles anteciparam minhas reações, se prepararam para minha logística e organizaram a transição com a mesma abordagem metódica que Margaret aplicava aos seus projetos de consultoria. Eu era apenas mais um problema a ser resolvido. Mais uma conta a ser encerrada com o mínimo de interrupção nos planos futuros deles. Logan vestiu as roupas com movimentos apressados, evitando contato visual enquanto pegava a carteira e as chaves. Mia, quero que você saiba que não se trata de você não ser o suficiente. Trata-se de compatibilidade, de construir algo com alguém que compartilha a mesma visão de futuro. Suas palavras pretendiam ser gentis, mas pareciam sal em uma ferida aberta. A insinuação de que nossos 4 anos juntos tinham sido um desencontro, e não uma traição, de alguma forma tornou a rejeição ainda mais completa. Eu não estava sendo substituída por alguém melhor. Eu estava sendo descartada por ser fundamentalmente inadequada para a vida que ele queria construir. Na manhã seguinte, dirigi até a casa de Susan antes que pudesse perder a coragem. A casa colonial imaculada se estendia sobre seu gramado bem cuidado como um monumento à respeitabilidade, com sua cerca branca e floreiras projetando a mesma perfeição cuidadosamente mantida que sempre me fez sentir inadequada em comparação. Susan atendeu a porta com suas roupas de jardinagem, o cabelo prateado preso em um rabo de cavalo impecável e as mãos manchadas de terra para vasos. Vê-la com uma aparência tão comum, tão maternal, enquanto orquestrava a destruição do meu casamento parecia surreal. Mia, querida, que surpresa adorável. Seu sorriso era caloroso e genuíno, como se ela não tivesse ideia do porquê eu estaria em sua porta às 8 da manhã. Segui-a até a cozinha, onde ela estava arrumando orquídeas frescas em um vaso de cristal. O mesmo ritual que eu já havia presenciado inúmeras vezes durante as visitas familiares. A normalidade da cena, a luz do sol da manhã entrando pela janela, o cheiro do café sendo preparado, a música clássica tocando suavemente no rádio dela fizeram com que o que eu tinha a dizer parecesse ainda mais devastador. Eu sei sobre Logan e Margaret, eu disse sem rodeios. As mãos de Susan pararam nos caules da orquídea, mas sua expressão permaneceu serena. Entendo. E como você está se sentindo em relação a tudo isso? A pergunta foi feita com o mesmo tom preocupado que ela usaria para perguntar sobre uma pequena decepção, como se a infidelidade do meu marido com a minha irmã fosse comparável a um piquenique cancelado pela chuva ou a férias canceladas. A falta de surpresa dela confirmou que ela já sabia do relacionamento deles muito antes de eu descobrir. Como estou me sentindo? Repeti, elevando a voz apesar das minhas tentativas de manter a calma. Sinto-me traída pelo meu marido, pela minha irmã e por você. Susan suspirou e se virou para mim, sua expressão mudando para uma de explicação paciente. Querida, eu entendo que você esteja chateada, mas você precisa entender que esse resultado era inevitável. Logan e Margaret são simplesmente mais adequados um para o outro.
Eles compartilham a mesma motivação, as mesmas ambições. Eles se impulsionam em direção a um sucesso maior. Suas palavras ecoaram exatamente o que Margaret havia dito na noite anterior, e percebi que até mesmo essa conversa havia sido antecipada e preparada. Susan tinha seus pontos de discussão prontos, suas justificativas polidas pela repetição. Margaret merece um parceiro que a iguale profissionalmente, continuou Susan, cortando os caules das orquídeas com movimentos precisos. Ela construiu algo extraordinário com sua empresa de consultoria. Ela precisa de alguém que seja igual a ela, não alguém que a impeça de progredir. A insinuação de que eu era o tipo de pessoa que atrapalhava os outros em vez de apoiar seu crescimento foi como um golpe físico. A avaliação que Susan fez do meu valor foi feita com a crueldade casual de alguém falando sobre o tempo, e seu tom sugeria que minha dor era uma casualidade, mas necessária, consequência de um plano maior. Você orquestrou isso, eu disse. Você fez isso acontecer. Susan pousou a tesoura de jardinagem e olhou para mim com algo que beirava a pena. Eu simplesmente criei oportunidades para eles reconhecerem o que já existia. Logan sempre foi atraído por força e ambição. Margaret sempre foi a pessoa mais realizada da sua família. Eu apenas os ajudei a ver que poderiam construir algo extraordinário juntos. Ela estendeu a mão e tocou minha bochecha com dedos que cheiravam a terra para vasos e creme para as mãos caro. Você encontrará alguém que aprecie seu temperamento artístico, querida. Alguém que valorize a gentileza acima da ambição. Logan nunca foi o par certo para sua alma criativa. Suas palavras pairaram no ar entre nós como um veredito final. Afastei-me do toque de Susan, seus dedos deixando marcas invisíveis em minha bochecha, queimando de condescendência. A cozinha ao nosso redor mantinha a ordem perfeita. Bancadas impecáveis, orquídeas dispostas com precisão, música clássica como trilha sonora para minha devastação pessoal. Tudo em seu devido lugar, exceto a minha vida, que havia sido sistematicamente desmantelada pela mulher à minha frente. Preciso ir, eu disse, virando-me para a porta antes que ela pudesse me dar mais alguma informação sobre meu temperamento criativo ou sugestões para encontrar alguém mais adequado. A viagem de volta para o apartamento foi surreal. Passei pela cafeteria onde Logan e eu compartilhávamos as manhãs de fim de semana, pela livraria onde havíamos dado uma olhada juntos no mês anterior, pelo parque onde havíamos passeado com a cachorra da nossa vizinha quando ela estava viajando. Cada marco familiar agora parecia evidência de uma vida que eu vinha vivendo na ignorância. Momentos de felicidade construídos sobre alicerces que estavam rachando sob meus pés. Nossa vaga de estacionamento estava vazia. Logan aparentemente havia retirado o carro em algum momento durante meu confronto com Susan, deixando para trás apenas uma mancha de óleo no concreto e as leves marcas de pneu de sua partida apressada. Subi as escadas para o nosso apartamento no quarto andar, com as chaves pesadas na mão, temendo que encontraria lá dentro. A sala de estar estava completamente limpa, sem a presença dele. Sua poltrona reclinável de couro havia sumido, assim como o caro sistema de som que ele havia economizado meses para comprar. A estante continha espaços vazios onde seus textos de negócios e biografias haviam sido removidos, deixando meus livros de fotografia e romances com uma aparência solitária e dispersa. Até sua caneca de café, aquela azul marinho com o logotipo da empresa que ficará ao lado da pia da cozinha por 2 anos, havia desaparecido. Andei por cada cômodo catalogando as ausências. Suas roupas sumiram do nosso armário, embora ele tivesse deixado para trás as gravatas que eu lhe dera de aniversário e de Natal. O balcão do banheiro continha apenas meus produtos de higiene pessoal. Seu barbeador elétrico e seus frascos de colônia desapareceram sem deixar vestígios. Nossos espaços compartilhados foram separados cirurgicamente. Como se 4 anos de casamento pudessem ser divididos com a eficiência de uma dissolução empresarial. Caroline chegou menos de 1 hora depois do meu telefonema. Carregando uma garrafa de vinho e com uma expressão determinada, ela examinou o apartamento com o olhar atento de alguém que previra esse desfecho meses antes de eu estar preparado para vê-lo acontecer. Ele levou os pratos bons, observou ela, abrindo os armários da cozinha para revelar os pratos e tigelas que havíamos ganhado de casamento. Mas ele deixou para você a porcelana que sua avó lhe deu. A remoção seletiva de itens pareceu deliberada, mas uma pequena crueldade em uma série de ferimentos calculados. Logan havia pegado o que podia usar em sua nova vida, deixando para trás tudo que carregasse peso emocional ou significado familiar. Fiquei com memórias disfarçadas de objetos domésticos, lembranças de um relacionamento que aparentemente significava mais para mim do que para ele.
O que você precisa de mim? Perguntou Caroline, acomodando-se no sofá com sua taça de vinho e me lançando aquele olhar direto que a tornará uma conselheira de crise tão eficaz em seu trabalho diário. Olhei ao redor do apartamento que não parecia mais um lar. Para os móveis que Logan havia escolhido e para as obras de arte que ele havia selecionado. Para a vida que havíamos construído juntos, que agora parecia um palco para a peça de outra pessoa. Tudo ali carregava suas preferências, sua visão de como deveria ser nossa vida em comum. Percebi que não conseguia me lembrar da última vez que havia escolhido algo significativo para nossa casa. Não conseguia identificar um único cômodo que refletisse meus gostos em vez dos dele. Preciso fazer as malas, eu disse. Mas não para o seu quarto de hóspedes. Acho que preciso sair da Filadélfia de vez. Caroline assentiu como se já esperasse por essa decisão. Para onde você vai? A pergunta me pegou de surpresa, pois eu não tinha pensado além da necessidade de escapar. Fui até a janela da sala e olhei para o horizonte da cidade, para as luzes dos apartamentos repletos de vidas e escolhas de outras pessoas. Filadélfia foi meu lar por 28 anos, mas agora parecia contaminada pela destruição sistemática de tudo que eu acreditava sobre meu lugar no mundo. Denver, disse eu de repente, o nome emergindo de algum lugar profundo na minha consciência. Fiz um casamento lá no ano passado. Lembra das montanhas, do ar puro, de todos aqueles cafés e galerias de arte? Ninguém lá me conhece como a esposa do Logan, a irmã da Margarete ou a nora inadequada da Susan. Caroline ergueu o copo num brinde irônico. A Denver então, e a descobrir quem Mia realmente é quando ela não está tentando ser perfeita para pessoas que não a merecem. Passamos a noite organizando meus pertences com uma eficiência implacável. 4 anos de vida compartilhada condensados em caixas que caberiam no meu carro, além de alguns itens maiores que Caroline se ofereceu para guardar no porão até que eu pudesse contratar uma empresa de mudança profissional. Guardei meu equipamento fotográfico, meus livros, as porcelanas da minha avó e roupas que pareciam autenticamente minhas, em vez de roupas escolhidas para projetar a imagem de esposa de um executivo bem-sucedido. As decisões mais difíceis envolveram itens que traziam memórias confusas. A cafeteira que ganhamos de casamento, que preparava milhares de xícaras para manhãs apressadas e fins de semana preguiçosos. As almofadas que escolhi para o nosso primeiro apartamento, quando Logan ainda pedia minha opinião sobre as escolhas de decoração. Os álbuns de fotos cheios de fotos de reuniões familiares nas quais me senti incluída e valorizada, sem saber que estava sendo avaliada e considerada insuficiente. Leve o que te faz feliz, aconselhou Caroline quando hesitei em relação a um vaso de cerâmica que a mãe de Logan me deu de aniversário. Deixe para trás tudo o que vem com condições ou faz você questionar seu valor. O vaso foi para a pilha de doações junto com a maioria dos presentes de casamento da família de Logan. Percebi que guardar esses itens significaria carregar lembranças de pessoas que nunca me aceitaram de verdade, que apoiaram silenciosamente minha substituição muito antes de eu saber que seria substituída. À meia-noite, toda a minha vida adulta na Filadélfia havia se reduzido a 8 caixas e 3 malas. O apartamento parecia vazio e impessoal, como um imóvel alugado entre inquilinos. Passei por cada cômodo uma última vez, dizendo adeus ao espaço onde eu acreditava estar construindo um futuro com alguém que me amava. No quarto, sentei-me à pequena escrivaninha onde editava fotos de clientes e administrava as finanças da minha empresa. A superfície estava limpa agora, exceto por um único pedaço de papelaria e uma caneta. Eu estava planejando deixar uma longa carta explicando meus sentimentos, detalhando a dor que eles causaram, articulando a traição que senti diante da manipulação calculada que eles fizeram da minha vida. Em vez disso, acabei escrevendo apenas 3 palavras: vejam como eu triunfo. A simplicidade da mensagem parecia mais poderosa do que qualquer acusação longa. Era tanto uma promessa para mim quanto um desafio para eles. Uma declaração de que a avaliação que eles faziam do meu potencial se provaria dramaticamente incorreta. Dobrei o bilhete e o deixei no travesseiro de Logan, no lugar onde sua cabeça repousava ao lado da minha há 4 anos. Caroline me ajudou a carregar as últimas caixas no meu carro enquanto o amanhecer despontava no horizonte da Filadélfia. A manhã de outubro trazia a promessa nítida da mudança das estações, e senti algo mudar dentro do meu peito enquanto fechava o baú sobre os últimos resquícios da minha antiga vida. Você não precisa fazer isso sozinha, disse Caroline, me abraçando ao lado do meu carro lotado. Eu posso ir com você e te ajudar a se instalar. Agradeci a oferta, mas algo dentro de mim precisava fazer essa jornada sozinho.
A viagem até Denver me daria 12 horas para processar o que tinha acontecido e começar a imaginar o que viria a seguir. Pela primeira vez em meses, eu teria controle total sobre o meu ambiente e minhas escolhas. Não precisaria levar em consideração as preferências ou opiniões de ninguém. Te ligo todos os dias, prometi, acomodando-me no banco do motorista e ajustando os retrovisores. E você pode me visitar quando eu encontrar um lugar e decidir o que vou fazer da vida. A estrada se estendia à minha frente como uma faixa de possibilidades, me afastando de tudo que era familiar e me levando em direção a um futuro que eu teria que criar inteiramente do zero. Minha conta poupança continha 3 meses de acumulação cuidadosa, dinheiro que eu vinha guardando para as férias que Logan e eu tínhamos planejado para o nosso 5º aniversário. Agora, ele financiaria minha fuga e meu novo começo. Enquanto Filadélfia desaparecia no meu espelho retrovisor, senti o peso de 4 anos tentando ser a visão de outra pessoa da esposa perfeita sair dos meus ombros. A mulher que dirigia em direção a Denver ainda estava tentando descobrir quem ela era, mas finalmente estava livre para fazer essa descoberta em seus próprios termos. O hotel de estadia prolongada em Denver cheirava a produtos de limpeza industriais e ar reciclado. Mas o pequeno quarto era todo meu. Sentei-me na beira da cama, cercada por pertences embalados às pressas, e programei um despertador no meu celular para 10 minutos. Durante 10 minutos, eu me permitiria lamentar o casamento que eu pensava ter, a família que eu pensava ter me aceitado, a vida que eu pensava estar construindo. Eu choraria pela mulher que se esforçou tanto para ser perfeita que se esqueceu de quem realmente era. Quando o cronômetro tocou, limpei o rosto com um lenço de papel do hotel e abri meu laptop. Denver era uma cidade de possibilidades, e eu tinha trabalho a fazer. A tela do laptop brilhava sob a luz fraca do quarto de hotel enquanto eu abria outro site de busca de emprego, com os dedos doendo de tanto digitar as mesmas informações em um formulário após o outro. O relógio digital no canto marcava 2h17, mas dormir parecia impossível quando meu saldo bancário me lembrou que a esperança era um luxo ao qual eu não podia me dar ao luxo de ficar muito tempo. 34 dias se passaram desde que cheguei a Denver com 3 meses de economias e uma determinação inabalável. A determinação permaneceu, mas as economias diminuíram com uma velocidade alarmante. Despesas com hotel, refeições, combustível para dirigir até as entrevistas pela cidade enorme. Cada despesa consumia minha reserva financeira até eu começar a calcular se conseguiria pagar um café no almoço ou se a água teria que ser suficiente. As rejeições assumiram diversas formas. Algumas empresas nunca responderam às minhas candidaturas. Outras enviaram cartas modelo agradecendo o meu interesse e explicando que haviam escolhido candidatos cujas qualificações correspondiam melhor às suas necessidades. Algumas entrevistas concedidas que começaram promissoras antes de terminarem com dispensas educadas e sugestões para manter contato sobre oportunidades futuras que ambos sabíamos que nunca se materializariam. A manhã do dia 35 chegou cinzenta e chuvosa. As montanhas de Denver estavam obscurecidas por nuvens baixas que combinavam com meu humor. Eu tinha 2 entrevistas agendadas, uma em um escritório de advocacia em busca de recepcionista e outra em uma empresa de marketing em busca de coordenador administrativo. Ambas as vagas pagavam menos do que meu negócio de fotografia havia gerado na Filadélfia. Mas orgulho era outro luxo que eu não podia mais me dar. A entrevista no escritório de advocacia durou 12 minutos. A sócia-gerente, uma mulher austera de cabelos grisalhos presos num coque severo, examinou meu currículo com um ceticismo mal disfarçado. Sua formação é bastante artística, observou ela, como se criatividade fosse uma falha de caráter. Este cargo exige alguém que entenda a importância da precisão e da discrição. Fotografia envolve um conjunto de habilidades muito diferente da administração jurídica. Saí daquele escritório me sentindo menor do que quando entrei, minha confiança diminuindo a cada sutil rejeição das minhas capacidades. A viagem de ônibus até a Pinnacle Marketing Solutions levou 40 minutos no trânsito de Denver, o que me deu tempo de praticar respostas para perguntas que eu esperava sobre minha transição de carreira e minha lacuna de emprego. A empresa de marketing ocupava 3 andares de um reluzente prédio de escritórios no centro da cidade. Seu saguão era decorado com certificados de premiação e posteriores de campanhas de clientes que eu reconhecia da publicidade nacional. Outros candidatos estavam sentados na sala de espera, todos com uma aparência mais elegante e profissional do que meu blazer de brechó e meus sapatos cuidadosamente consertados conseguiriam. Suas bolsas de grife e posturas confiantes revelavam trajetórias profissionais que nunca incluíram dormir em hotéis de longa permanência ou escolher entre compras e gasolina.
Jennifer, do RH, apareceu com uma prancheta e uma expressão de desculpas que me fez sentir um aperto no estômago. Senhorita Hartwell, muito obrigada por vir hoje. Receio que tenha havido um desdobramento em relação à vaga de coordenadora administrativa. O peso familiar de outra rejeição se abateu sobre meus ombros antes que ela continuasse a falar. Eu já havia me acostumado com aquela dança em particular, com a postura educada, com a explicação cuidadosa, com a sugestão de que talvez outra oportunidade pudesse surgir no futuro, quando as necessidades dele se alinhassem melhor com a minha formação. A vaga foi preenchida internamente, continuou Jennifer, confirmando minhas expectativas. No entanto, o Sr. Cross perguntou se você consideraria uma entrevista para uma vaga diferente que acabou de ficar disponível. Assistente executiva de um dos nossos diretores criativos. O salário é comparável e pode haver mais potencial de crescimento, dada a sua formação em artes visuais. A mudança inesperada me pegou de surpresa. Depois de semanas de rejeições e portas fechadas, alguém estava oferecendo uma alternativa em vez de simplesmente me mostrar a saída. Concordei com a cabeça antes de processar completamente o que a posição poderia implicar, com o desespero superando a cautela no meu processo de tomada de decisão. Jennifer me conduziu por um labirinto de estações de trabalho e salas de conferência fervilhantes de atividade. Funcionários aglomerados em torno de monitores de computador exibindo gráficos coloridos e campanhas de marketing. Suas conversas eram repletas de terminologia que eu não reconhecia, mas que achei intrigante. A energia criativa me lembrou dos estúdios de fotografia onde trabalhei durante a faculdade. Espaços onde as ideias ganhavam forma visual por meio do esforço colaborativo. Paramos em frente a um escritório de canto, onde papéis cobriam todas as superfícies disponíveis. Maquetes de campanha estavam coladas nas paredes, ao lado de painéis de inspiração repletos de amostras de cores e exemplos de tipografia. Xícaras de café em vários estágios de vazio ocupavam o espaço da mesa entre pastas e cadernos, criando um caos organizado que, de alguma forma, parecia proposital e não opressor. Nathan Cross, o homem atrás da mesa, apresentou-se e levantou-se para apertar minha mão com genuíno carinho. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos, cabelos escuros levemente despenteados de tanto passar os dedos por eles e olhos inteligentes que sugeriam alguém que notava detalhes que outros talvez não percebessem. Sua camisa social estava amassada e as mangas arregaçadas, dando-lhe a aparência de alguém mais focado no trabalho do que na aparência. Peço desculpas pela bagunça, disse ele, gesticulando ao redor do escritório com um leve sorriso. Estamos preparando apresentações para 3 grandes clientes esta semana, e meu antigo assistente decidiu que ontem era um excelente momento para se mudar para Portland sem aviso prévio. A maneira casual como ele se referiu à sua crise de pessoal me fez suspeitar que ele possuía o tipo de comportamento calmo que se mantinha constante durante emergências no local de trabalho. Sentei-me na cadeira em frente à sua mesa e percebi que ele moveu vários layouts de campanha para abrir espaço para nossa conversa, em vez de simplesmente limpar tudo. Seu currículo indica experiência em fotografia, observou Nathan, estudando o documento que eu havia impresso no Business Center do hotel naquela manhã. O que atrai alguém com formação em artes visuais para a administração de marketing? A pergunta foi direta, mas sem julgamentos, me dando espaço para explicar minha situação sem ficar na defensiva sobre minha transição de carreira. Eu poderia ter construído uma resposta diplomática sobre buscar novos desafios ou explorar diferentes setores. Em vez disso, algo em sua maneira direta me encorajou a uma honestidade que eu não esperava compartilhar. Porque reconstruir às vezes requer apagar completamente o projeto da sua vida anterior e projetar algo inteiramente novo, ouvi-me dizer. As palavras me surpreenderam com sua sinceridade crua, revelando mais sobre minhas circunstâncias do que qualquer resposta preparada teria transmitido. Por um momento, temi que minha franqueza tivesse eliminado qualquer chance de emprego, que minhas dificuldades pessoais fossem tópicos inapropriados para uma entrevista de emprego. Nathan assentiu pensativamente, sua expressão sugerindo compreensão em vez de preocupação. Eu sei alguma coisa sobre recomeços, disse-lhe simplesmente. Às vezes, os caminhos de carreira mais interessantes surgem de desvios inesperados. A resposta dele não continha perguntas investigativas sobre meu passado nem pedidos de detalhes que eu não estivesse preparado para compartilhar. Em vez disso, ele descreveu os requisitos do cargo com a mesma abordagem objetiva que usará para reconhecer minha honestidade. Longas horas durante os períodos de desenvolvimento de campanhas, coordenação com clientes e fornecedores, gerenciamento de cronogramas que mudavam frequentemente com base nas demandas do projeto.
O trabalho pode ser exigente, alertou. A publicidade opera com prazos apertados, e os projetos criativos raramente seguem o cronograma original. Você pode acabar ficando até mais tarde para garantir que as apresentações estejam prontas para as reuniões da manhã ou coordenando com membros da equipe em diferentes fusos horários. A perspectiva de um trabalho exigente me tranquilizava, em vez de me intimidar. Eu precisava de estrutura e propósito para reconstruir meu senso de competência profissional. Desafios que provariam que eu era capaz de mais do que minha antiga família acreditava. O salário que ele mencionou cobriria as despesas básicas de vida e me permitiria economizar para me mudar do hotel para uma moradia adequada. Não tenho medo de trabalhar duro, assegurei-lhe, e aprendo rápido quando recebo instruções claras. Natan me contratou naquela tarde, aguardando a verificação de referências e a verificação de antecedentes padrão. Sair da Pinnacle Marketing Solutions com um emprego de verdade foi como emergir da água depois de prender a respiração por muito tempo. A garoa parou enquanto eu estava lá dentro, deixando as calçadas brilhantes e os picos das montanhas visíveis novamente através das nuvens que se dissipavam. Minhas primeiras semanas na empresa testaram todas as minhas suposições sobre minhas próprias capacidades. Natan mantinha jornadas de 12 horas como prática padrão, chegando antes das 7 da manhã e raramente saindo antes das 8 da noite. As necessidades dos clientes direcionavam as decisões de agendamento, criando dias que exigiam total flexibilidade e adaptação às mudanças de prioridades. Eu me vi coordenando teleconferências com clientes da Costa Leste, ao mesmo tempo, preparando materiais de apresentação para reuniões na Costa Oeste agendadas para mais tarde naquele dia. O ritmo exigia uma eficiência que eu não sabia que possuía, forçando-me a desenvolver sistemas para gerenciar vários projetos sem perder o controle de detalhes ou prazos importantes. Por que você ainda está aqui? Natan perguntou uma noite por volta das 21 horas, levantando os olhos do computador e me encontrando reorganizando arquivos de clientes de acordo com categorias do setor, em vez de ordem alfabética. Seu tom de voz era mais de curiosidade do que de crítica, como se minha presença fora do horário normal fosse digna de nota, mas não problemática. A pergunta me fez refletir sobre minhas próprias motivações para ficar até mais tarde, quando ele não havia solicitado explicitamente horas extras. Porque a excelência exige conclusão, não conveniência, respondi, surpreendendo-me com a convicção na minha voz. A resposta revelou algo sobre minha abordagem ao trabalho que eu não havia reconhecido completamente antes. Na Filadélfia, muitas vezes eu me contentava com resultados adequados, quando resultados excelentes exigiam um esforço adicional que poderia interferir nas preferências ou obrigações familiares de Logan. Aqui, sem agenda de ninguém para me adaptar, descobri satisfação em levar os projetos além dos requisitos mínimos em direção a algo próximo da perfeição. Natan começou a insistir para que eu fizesse pausas adequadas para o almoço em vez de comer sanduíches na minha mesa enquanto trabalhava. Ele aparecia na minha estação de trabalho por volta do meio-dia, de paletó na mão, anunciando que iríamos explorar a cena de food trucks de Denver ou experimentar um novo café que ele havia descoberto durante as andanças de fim de semana. Essas excursões se tornaram pontos positivos inesperados em dias de trabalho exigentes. Fora do ambiente de trabalho, Natan revelou interesses que nada tinham a ver com campanhas publicitárias ou gestão de clientes. Ele colecionava guitarras antigas e passava os fins de semana visitando lojas de música, procurando instrumentos com qualidades tonais específicas ou significado histórico. A maioria das pessoas presume que marketing é só manipulação, disse-lhe certa tarde, enquanto comia sanduíches vietnamitas em um caminhão estacionado perto do prédio. Mas as melhores campanhas contam histórias autênticas que se conectam com experiências humanas genuínas. É uma solução criativa de problemas disfarçada de comunicação comercial. Sua perspectiva sobre a publicidade como narrativa repercutiu em meu treinamento fotográfico, onde capturar momentos significativos exigia entender a verdade emocional por trás das aparências superficiais. Eu me vi compartilhando observações experimentais sobre composição visual e psicologia das cores, ideias que surgiram de anos pensando sobre como as imagens comunicam significado. Natan ouviu essas contribuições com interesse genuíno, incorporando, às vezes, minhas sugestões às discussões sobre o desenvolvimento da campanha. A experiência de ter meus insights criativos valorizados e implementados começou a curar feridas que eu não sabia que ainda estavam sangrando devido à rejeição de Susan às minhas capacidades artísticas. Você deveria considerar fazer algumas aulas noturnas de design gráfico, sugeriu Natan durante uma dessas conversas durante o almoço.
Seu olhar para narrativas visuais pode se aplicar muito bem ao desenvolvimento de campanhas, se você estiver interessado em expandir suas responsabilidades além das administrativas. A sugestão plantou sementes de possibilidades que eu não me permitia considerar desde que saí da Filadélfia. Talvez esse desvio para o marketing pudesse se tornar mais do que um emprego temporário enquanto eu reconstruía meu negócio de fotografia. Talvez eu pudesse desenvolver novas habilidades que criariam oportunidades que eu ainda não imaginava. Essas conversas diárias com Natan me proporcionaram algo que eu não vivenciava há anos. Um diálogo profissional baseado no respeito mútuo, em vez de obrigações familiares ou conjugais. Ele nunca insistiu em detalhes pessoais sobre o meu passado. Mas seu incentivo constante começou a restaurar a confiança que havia sido sistematicamente minada por pessoas que alegavam me amar. O trabalho em si exigia um crescimento que desafiava capacidades que eu nunca havia testado. Apresentações para clientes exigiam habilidades de organização que iam muito além de tudo que a fotografia havia me ensinado. Gerenciar a agenda do Natan e, ao mesmo tempo, coordenar com fornecedores externos desenvolveu habilidades de negociação que eu não sabia que possuía. Cada projeto concluído com sucesso demonstrava uma competência que contradizia tudo que a Susan havia dito sobre minha falta de ambição e determinação. Depois de 3 meses trabalhando na Pinnacle Marketing Solutions, percebi que não era mais a mesma mulher que havia fugido da Filadélfia em meio à tristeza e confusão. A pessoa que emergiu dessa experiência possuía forças que estavam adormecidas durante os 4 anos em que tentei ser a esposa perfeita para alguém que nunca tinha me visto com clareza. A percepção de que eu havia me tornado alguém completamente diferente da mulher que havia chegado a Denver 8 meses antes se cristalizou durante uma semana particularmente desafiadora no final da primavera. 3 grandes clientes solicitaram revisões de campanha no mesmo dia. Natan estava lidando com uma emergência familiar envolvendo o divórcio do irmão, e eu me vi gerenciando as preocupações da equipe criativa e as expectativas dos clientes sem perder o ritmo. Como você soube que deveria reestruturar a apresentação da Morrison Industries dessa forma? Perguntou Natan depois que eu consegui conduzir com sucesso uma tensa teleconferência na qual o cliente exigiu mudanças significativas em sua estratégia de mensagens da marca. Essa mudança para focar em iniciativas de sustentabilidade em vez de redução de custos era exatamente o que eles precisavam ouvir. Levantei os olhos das anotações que estava organizando, de repente percebendo que havia tomado decisões estratégicas sobre a direção da campanha sem deliberação consciente. Os insights surgiram naturalmente após meses de absorção de informações sobre psicologia do cliente, posicionamento de mercado e narrativa autêntica. O que começara como suporte administrativo evoluiu para algo próximo de uma parceria criativa. Acho que estou começando a entender como esse negócio realmente funciona, eu disse, surpreso com minha própria competência. Naquela noite, Natan sugeriu jantar no Bistrô Vendôme, um restaurante francês sofisticado no centro da cidade, pelo qual passamos inúmeras vezes, mas nunca entramos. A atmosfera elegante parecia diferente das nossas refeições casuais habituais em food trucks e cafés de bairro, e me perguntei se o convite tinha significado além da celebração do nosso sucesso na gestão de clientes. Natan esperou até que tivéssemos pedido vinho e aperitivos antes de tirar uma pasta de papel pardo de sua pasta e colocá-la sobre a toalha de mesa branca entre nós. O documento interno parecia ser um plano de negócios formal completo com projeções financeiras, análises de mercado e organogramas. Estou desenvolvendo esse conceito há quase 2 anos, começou ele, com uma voz carregada de entusiasmo que raramente ouvia em nossas conversas no ambiente de trabalho. Uma agência criativa boutique especializada em narrativas de marca autênticas para empresas emergentes, clientes que são ignorados pelas agências tradicionais por serem muito pequenas ou pouco convencionais. Ao ler a proposta, reconheci ideias que havíamos discutido durante nossas conversas no almoço, estratégias que surgiram do nosso trabalho colaborativo em campanhas recentes. O modelo de negócios focava em parcerias de longo prazo com clientes que valorizavam a integridade criativa em detrimento do apelo do mercado de massa. Empresas que precisavam de suporte de marketing sofisticado, mas não tinham condições de arcar com os preços altos cobrados por agências estabelecidas. As projeções financeiras parecem sólidas, eu disse, analisando os custos iniciais cuidadosamente calculados e as expectativas de receita. Você claramente pensou em todos os aspectos deste empreendimento. Natan se inclinou para a frente sobre a pequena mesa, com a expressão mais intensa. Quero que você seja meu parceiro nisso, não como meu assistente, mas como diretor de operações criativas. Responsabilidade igualitária, poder de decisão compartilhado, seu nome na porta ao lado do meu.
A proposta me pegou completamente desprevenida. Durante meus meses na Pinnacle Marketing Solutions, comecei a reconhecer capacidades que desconhecia. Mas nunca imaginei que Natan me visse como um potencial parceiro de negócios. A oportunidade representou a validação do meu crescimento profissional, que ia muito além de tudo que eu havia vivenciado na Filadélfia. É um risco enorme, consegui dizer, com o coração acelerado ao considerar as implicações. Abrir o negócio exige um capital que não tenho e ainda estou aprendendo os fundamentos do setor. Você entende pessoas e sistemas de maneiras que não podem ser ensinadas, respondeu Natan. Você tem instinto sobre as necessidades dos clientes e a gestão de projetos que a maioria das pessoas só desenvolve depois de anos de erros dispendiosos. O conhecimento técnico pode ser adquirido, mas insight genuíno e integridade são qualidades muito mais raras. A conversa continuou durante o jantar e noite adentro, enquanto caminhávamos pelo centro de Denver discutindo logística, possíveis desafios e uma visão compartilhada do que a agência poderia se tornar. A confiança de Natan em minhas habilidades era emocionante e assustadora ao mesmo tempo, representando uma oportunidade de construir algo significativo enquanto arriscava a segurança financeira que eu havia trabalhado tanto para estabelecer. 2 semanas depois, dei aviso prévio à Pinnacle Marketing Solutions e assinei os papéis de parceria da Cross Hartwell Creative, nomeada em homenagem às nossas contribuições para o desenvolvimento do empreendimento. A decisão pareceu racional e completamente insana ao mesmo tempo. Mas algo lá no fundo reconheceu que aquela era a oportunidade para a qual eu vinha inconscientemente me preparando desde que saí da Filadélfia. Nossa transição de colegas para parceiros de negócios ocorreu sem problemas, mas a mudança emocional que acompanhou nossa evolução profissional surpreendeu a nós dois. Noites longas revisando estratégias de marketing gradualmente evoluíram para conversas sobre histórias pessoais, aspirações de carreira e os caminhos inesperados que nos uniram. Natan compartilhou detalhes sobre as expectativas de seu pai de que ele se juntasse à advocacia de família e sua decisão de seguir carreira no marketing, apesar da decepção dos pais. Eu me vi revelando cautelosamente fragmentos da minha própria história, o negócio de fotografia que eu havia abandonado, o casamento que terminou em traição, a dinâmica familiar que me levou a buscar uma reinvenção completa em uma nova cidade. Você não fala muito sobre o seu passado, observou Natan certa noite, enquanto trabalhávamos até tarde preparando uma apresentação para uma empresa de roupas sustentáveis. Mas, quando faz, tenho a impressão de que quem quer que você tenha sido antes de Denver não recebeu o reconhecimento que merecia. Sua observação gentil me deu espaço para compartilhar mais do que eu pretendia. Me peguei descrevendo meu trabalho fotográfico, a satisfação que descobri em capturar momentos significativos para clientes que confiaram a mim suas celebrações mais importantes. Natan ouviu sem julgar, ocasionalmente fazendo perguntas que revelavam interesse genuíno no meu processo criativo, em vez de curiosidade educada. A primeira vez que ele me beijou, estávamos do lado de fora do nosso escritório alugado em uma noite de outubro, quando a primeira neve da estação começou a cair ao nosso redor. Estávamos discutindo estratégias de aquisição de clientes quando a conversa mudou para tópicos mais pessoais e, de repente, sua mão tocou meu rosto com uma certeza gentil. Nenhum de nós mencionou o beijo no dia seguinte. Ambos preocupados em complicar nossa frágil parceria comercial com complicações românticas. Mantivemos limites profissionais durante o horário de expediente, mas a consciência da mudança na dinâmica coloriu cada interação com novas possibilidades e nervosismo. Quando aconteceu novamente uma semana depois, não podíamos mais fingir que era um mero impulso causado pela atmosfera sazonal e pela proximidade noturna. A atração foi crescendo ao longo de meses de refeições compartilhadas, resolução colaborativa de problemas e intimidade emocional gradualmente crescente. Isso pode complicar tudo o que estamos construindo, alertei durante uma conversa que finalmente reconheceu o que estava acontecendo entre nós. Ou pode ser a base para algo ainda mais significativo, respondeu Natan com o mesmo pragmatismo otimista que aplicava aos desafios empresariais. Nosso namoro evoluiu ao longo de linhas nada convencionais que refletiam nossas prioridades compartilhadas e cautela mútua. As sessões de estratégia evoluíram para jantares românticos quando descobrimos restaurantes que serviam comida excelente e um ambiente tranquilo, propício para discutir o desenvolvimento da campanha. Viagens de pesquisa para estudar marcas de sucesso em outros mercados se tornaram escapadas de fim de semana que combinavam aprendizado profissional com exploração pessoal. Mantivemos sigilo sobre nosso relacionamento com clientes e investidores. Determinados a estabelecer credibilidade como profissionais sérios antes de revelar as dimensões pessoais da nossa parceria.
Nathan entendeu minha necessidade de provar que eu merecia respeito baseado em competência, e não em relacionamentos românticos. E sua paciência com minhas barreiras emocionais criou um espaço seguro para a cura que eu não sabia que precisava. O processo de reaprender a confiar em alguém foi como uma reabilitação de uma lesão que eu não havia reconhecido como grave. Nathan nunca exigiu mais informações sobre o meu passado do que eu estava disposta a compartilhar. Nunca insistiu em uma intimidade emocional que parecesse prematura ou avassaladora. Sua confiabilidade consistente em pequenas questões construiu a base para acreditar em suas promessas sobre compromissos maiores. Nosso primeiro grande desentendimento ocorreu 8 meses depois de iniciarmos nossa parceria comercial e relacionamento amoroso, quando um cliente em potencial solicitou conceitos de campanha que exigiriam comprometer nosso comprometimento com a narrativa autêntica. Nathan queria recusar o projeto imediatamente, enquanto eu defendia a busca de soluções criativas que pudessem satisfazer tanto as necessidades do cliente quanto nossos princípios. O argumento revelou diferentes abordagens à ética profissional e à gestão de riscos, mas também demonstrou nossa capacidade de resolver divergências sem prejudicar nossos relacionamentos comerciais ou pessoais. Desenvolvemos estratégias de resolução de conflitos que fortaleceram, em vez de ameaçar, nossas diversas parcerias. 18 meses após fundar a Cross Hartwell Creative, estávamos revisando as projeções financeiras trimestrais na sala de estar do meu apartamento quando Nathan fez uma observação que mudou tudo novamente. Nós dois estávamos vestindo roupas de fim de semana, calças de moletom e camisetas velhas, cercados por planilhas e documentos orçamentários que refletiam o crescimento constante da nossa empresa. Case comigo, ele disse de repente, erguendo os olhos da análise de fluxo de caixa com uma expressão de absoluta certeza. A proposta foi entregue sem preparação elaborada ou encenação romântica, apenas reconhecimento autêntico do que construímos juntos e confiança no que poderíamos criar como parceiros totalmente comprometidos. A natureza espontânea do momento pareceu mais significativa do que qualquer gesto romântico cuidadosamente orquestrado. As pessoas vão dizer que estamos indo rápido demais, eu disse, embora meu coração já tivesse dado a resposta. Nunca estive tão confiante em nada na minha vida, respondeu Nathan, deixando de lado os documentos financeiros para se concentrar inteiramente na minha resposta. Já provamos que podemos construir algo extraordinário juntos. Isso é só oficializar. A certeza dele sobre a nossa parceria era ao mesmo tempo estimulante e estabilizadora. Ela me oferecia a segurança de alguém que me viu em meu momento mais vulnerável e capaz, e que valorizava ambos os aspectos igualmente. O homem que me propôs casamento na minha sala não estava procurando alguém para completá-lo ou resolver seus problemas. Ele estava escolhendo uma parceira que complementasse seus pontos fortes e, ao mesmo tempo, trouxesse capacidades únicas para seus empreendimentos compartilhados. A conversa que se seguiu abordou considerações práticas sobre como combinar nossas vidas pessoais e profissionais de forma mais completa, mas também questões mais profundas sobre o tipo de parceria que queríamos criar. Nenhum de nós tinha interesse em papéis tradicionais no casamento que pudessem diminuir nossa colaboração empresarial ou crescimento individual. Quero alguém que me desafie a ser melhor e, ao mesmo tempo, aceitar quem eu sou agora, eu disse, tentando articular o que havia aprendido sobre relacionamentos saudáveis por meio do doloroso contraste com meu casamento anterior. É exatamente isso que eu também quero, concordou Nathan, puxando-me para mais perto no sofá onde estávamos trabalhando. Já estamos fazendo isso um pelo outro. O casamento seria apenas reconhecer o que já é verdade. A proposta parecia uma evolução natural e não uma mudança drástica, um reconhecimento de uma parceria que vinha se desenvolvendo ao longo de meses de desafios compartilhados e apoio mútuo. Este homem que me viu reconstruir minha vida do nada e contribuiu para essa transformação estava oferecendo uma aliança permanente baseada no conhecimento genuíno de quem eu havia me tornado. 6 anos transformaram nossas vidas de maneiras que eu jamais poderia imaginar naqueles primeiros dias de incerteza em Denver. A Cross Hartwell Creative passou de uma startup de 2 pessoas operando no meu apartamento para uma agência respeitada, com 43 funcionários em 3 escritórios. A aquisição pela Media Vance Corporation elevou Nathan ao cargo de diretor criativo da divisão de autenticidade. Eu, por sua vez, assumi o cargo de diretor de operações, supervisionando nosso portfólio expandido de marcas sustentáveis e empresas com consciência social. Nosso sucesso proporcionou confortos materiais que pareciam quase surreais em comparação com meus primórdios em hotéis com estadias prolongadas.
A casa que Nathan e eu dividíamos em Cherry Creek tinha janelas do chão ao teto que molduravam as montanhas rochosas, um estúdio de fotografia que eu havia projetado para projetos de fim de semana e uma cozinha onde oferecíamos jantares para clientes e amigos que valorizavam tanto a realização profissional quanto a autenticidade pessoal. Aquela manhã de terça-feira começou como muitas outras, com Nathan revisando publicações do setor tomando café enquanto eu organizava minha agenda para reuniões com potenciais alvos de aquisição. A Media Vance nos encarregou de identificar agências inovadoras que estivessem alinhadas com nosso compromisso com empresas de narrativa de marcas significativas que pudessem fortalecer nossa crescente rede de parcerias criativas. Vocês talvez queiram ver isso, disse Nathan, deslizando a última edição da Marketing Today sobre nossa mesa de café da manhã. A revista abriu em uma página de resumos de notícias do setor, pequenas manchetes anunciando mudanças de pessoal, fusões e desenvolvimentos de negócios. Meus olhos se fixaram em um item modesto perto do final da página. Hartwell Consulting enfrenta fechamento após fusão fracassada. O nome me causou um reconhecimento inesperado. A empresa de consultoria de Margaret, o negócio que ela havia construído com Logan após o casamento, estava aparentemente se dissolvendo sob o peso de uma expansão ambiciosa e de dívidas crescentes. O breve artigo mencionou saídas de clientes, tentativas frustradas de aquisição e reduções de pessoal que reduziram a empresa, antes promissora, a uma sombra de suas antigas ambições. Não sabia que você ainda acompanhava as notícias da Filadélfia, eu disse, tentando parecer casual enquanto minha frequência cardíaca aumentava um pouco. Nathan pousou o café e observou minha expressão com a mesma atenção que dedicava à leitura das reações dos clientes durante as apresentações. Normalmente não acompanho as notícias de negócios da Costa Leste, mas o Meridian Consulting Group apareceu na nossa lista de potenciais aquisições ontem, e a equipe de pesquisa identificou algumas conexões interessantes. Ele pegou seu tablet e abriu um documento que continha informações detalhadas sobre o portfólio de clientes, desempenho financeiro e estrutura organizacional da Meridian. A empresa era especializada em ajudar empresas de médio porte a desenvolver planos estratégicos de expansão. Exatamente o tipo de consultoria prática que Margaret sempre afirmou representar uma contribuição profissional significativa em comparação com minhas atividades artísticas. Seu ex-marido trabalha lá agora, continuou Nathan, mantendo o tom neutro que usava ao discutir assuntos comerciais potencialmente delicados. Logan Hartwell, coordenador de desenvolvimento de negócios. O departamento jurídico contrata a Hartwell Consulting para trabalhos de conformidade regulatória. A ironia das circunstâncias atuais, comparada à minha, parecia quase cinematográfica. O casal ideal que Susan havia orquestrado, o casal ambicioso e poderoso que justificara a destruição do meu casamento, agora lutava contra o fracasso empresarial e o rebaixamento do meu status profissional, enquanto eu me sentava na minha linda cozinha ao lado de um marido genuinamente bem-sucedido que nunca questionara meu valor ou potencial. Essa conexão afetará sua estratégia de aquisição? Perguntei, mantendo o mesmo tom profissional que Nathan havia estabelecido. Nathan estendeu a mão por cima da mesa para pegar a minha, um gesto que transmitia pragmatismo empresarial e consideração pessoal. Isso depende inteiramente do seu nível de conforto. O portfólio criativo da Meridian complementaria perfeitamente nossos objetivos de expansão, mas retirarei a proposta imediatamente se o envolvimento deles lhe causar algum desconforto. Sua disposição de sacrificar uma decisão empresarial estrategicamente sólida em prol do meu bem-estar emocional exemplificou a diferença fundamental entre minha parceria atual e meu casamento anterior. Logan nunca demonstrou tanta consideração pelos meus sentimentos, nunca priorizou meu conforto em detrimento de suas próprias oportunidades de crescimento. Não seja ridículo, respondi, apertando sua mão antes de soltá-la. Isso é puramente profissional. Histórico pessoal não deve influenciar decisões profissionais. A declaração era precisa, mas incompleta. Embora eu acreditasse genuinamente que considerações comerciais deveriam nortear as escolhas de aquisição, também reconheci uma oportunidade de satisfação pessoal que não tinha nada a ver com vingança e tudo a ver com demonstração. Eles haviam desprezado meu potencial e descartado meu valor. Agora, testemunhariam minhas conquistas nos meus termos, no meu espaço, como meus convidados. 3 semanas depois, a Media Vance concluiu a aquisição do Meridian Consulting Group. O processo de integração exigiria vários meses de coordenação cuidadosa para garantir uma transição tranquila para os clientes e funcionários existentes, incluindo Logan, que permaneceria em sua função de desenvolvimento de negócio sob nossa responsabilidade corporativa. Devíamos organizar uma festa de gala, sugeriu Nathan certa noite,
enquanto analisávamos os relatórios trimestrais de desempenho em seu escritório em casa. Algo que comemorasse a aquisição e, ao mesmo tempo, demonstrasse nossas capacidades expandidas a investidores e clientes em potencial. A sugestão se alinhava perfeitamente com nossa prática padrão de marcar marcos comerciais significativos por meio de eventos cuidadosamente orquestrados que reforçavam nossa identidade de marca e, ao mesmo tempo, fortaleciam relacionamentos profissionais. Nossas galas anteriores foram realizadas em locais como o Museu de Arte de Denver, espaços que refletiam nosso compromisso com a criatividade e a expressão autêntica. O Museu de Arte Contemporânea seria uma boa opção, concordei, já visualizando como poderíamos organizar o espaço para acomodar apresentações formais e oportunidades de networking. Nathan ergueu os olhos do computador com uma expressão que sugeria que estava considerando outras possibilidades. Provavelmente deveríamos convidar também as principais partes interessadas da Filadélfia. Representantes da base de clientes da Meridian, empresas de consultoria associadas, pessoas que possam ajudar a garantir uma integração tranquila das operações da Costa Leste. A proposta parecia o destino se apresentando na forma de um protocolo comercial padrão. Incluir a rede profissional da Meridian em nossa celebração demonstraria o comprometimento da mídia em manter relacionamentos estabelecidos, ao mesmo tempo em que apresentaria aos clientes do leste europeu nossas capacidades expandidas. O fato de que isso exigiria convidar Logan, Margarete, potencialmente, Suzy era simplesmente uma consequência inevitável de uma gestão completa das partes interessadas. Isso faz sentido estratégico, respondi, mantendo o devido distanciamento profissional, mas reconhecendo internamente a simetria perfeita da situação. A elaboração da lista de convidados levou vários dias de coordenação cuidadosa com a equipe de gestão da Meridian para garantir a inclusão de todas as partes relevantes. O nome de Logan apareceu entre os funcionários da Meridian que compareceriam como representantes da nossa subsidiária recém-adquirida. Margarete provavelmente o acompanharia como esposa, visto que tais eventos normalmente incluíam acompanhantes para funcionários casados. O mais surpreendente é que o nome de Susan surgiu durante discussões sobre a liderança da comunidade de consultoria da Filadélfia. Seu envolvimento com diversas organizações profissionais e sua influência dentro do mundo empresarial da cidade tornaram sua inclusão lógica e inevitável se quiséssemos fazer conexões significativas com os tomadores de decisão da Costa Leste. As confirmações de presença foram chegando gradualmente ao longo das semanas seguintes. Parceiros comerciais e investidores confirmaram presença com breves notas expressando entusiasmo pela celebração da nossa expansão contínua. Os funcionários da Meridian responderam com a devida cortesia profissional, reconhecendo a importância da ocasião e mantendo a formalidade adequada. Depois, vieram as respostas da minha vida anterior. A aceitação de Logan chegou por meio de canais corporativos padrão, e seu nome apareceu na lista de representantes da Meridian que compareceriam para facilitar as apresentações entre as bases de clientes orientais e ocidentais. A inclusão de Margarete também foi notada, com sua confirmação de presença indicando que ela o acompanharia como esposa e forneceria perspectivas adicionais do setor de consultoria. A resposta de Susan me surpreendeu com seu calor pessoal. Em vez do reconhecimento formal que eu esperava, ela enviou um bilhete escrito à mão expressando genuína empolgação por nos reconectarmos depois de tantos anos e parabenizando Nathan e eu pelo nosso notável sucesso. Suas palavras sugeriram que ela havia pesquisado o crescimento e a reputação da nossa empresa e que entendia a importância do que construímos juntos. À medida que a gala se aproximava, percebi que estava prestando uma atenção incomum a detalhes que normalmente seriam tratados pelo nosso coordenador de eventos. A seleção do menu, os arranjos florais, o design de iluminação, a animação musical, todos os elementos necessários para refletir tanto a sofisticação corporativa da mídia Vance quanto a autenticidade criativa da Cross Hartwell. A escolha do vestido tornou-se particularmente significativa. Depois de visitar várias boutiques, encontrei um elegante vestido safira que projetava a combinação perfeita de autoridade profissional e confiança pessoal. A cor realçava minha tez, enquanto o corte sugeria sucesso sem ostentação, poder sem intimidação. Em frente ao espelho do meu quarto na noite anterior ao evento, percebi que não estava mais me preparando para confrontar meu passado ou provar meu valor para pessoas que me subestimaram. A mulher refletida naquele espelho já havia provado tudo o que precisava ser provado, havia construído uma vida e uma carreira que não exigiam validação externa. Nathan apareceu na porta, ajeitando a gravata borboleta enquanto observava meus preparativos com a mesma atenção apreciativa que sempre manteve durante todo o nosso relacionamento. Pronta para mostrar a Filadélfia o que eles perderam? Perguntou,
embora seu tom sugerisse que ele entendia que minhas motivações haviam evoluído além dessa simples satisfação. Pronto para comemorar o que conquistamos? Corrigi, virando-me do espelho para encarar o homem que viu meu potencial quando eu mesma não conseguia reconhecê-lo, e para demonstrar o tipo de parceria que cria em vez de diminuir. O Museu de Arte Contemporânea seria o cenário perfeito para essa reunião, com sua arquitetura moderna e exposições inovadoras refletindo a abordagem inovadora que definiu tanto nossa filosofia empresarial quanto nosso relacionamento pessoal. Amanhã à noite, Logan, Margaret e Susan entrariam em nosso mundo como convidados, testemunhando em primeira mão o império construído com base na autenticidade e não na manipulação, na parceria e não na competição. Eu não precisava mais da aprovação ou do reconhecimento deles. Mas certamente apreciaria o reconhecimento deles pelo que eles, tão míopes, não imaginaram ser possível. A transformação de esposa descartada em executiva de sucesso representou mais do que uma conquista profissional. Demonstrou o poder de uma parceria autêntica. A força que surge quando alguém enxerga seu verdadeiro potencial e se compromete a ajudá-lo a realizá-lo plenamente. Amanhã será a oportunidade perfeita para mostrar essa transformação, não como vingança, mas como evidência do que se torna possível quando você se recusa a aceitar a visão limitada que outras pessoas têm do seu valor. A noite chegou com o ar fresco de outubro, que trazia a promessa de neve precoce nas montanhas. O Museu de Arte Contemporânea havia se transformado em algo magnífico sob a direção cuidadosa da nossa equipe de eventos. Sistemas de iluminação inovadores lançam padrões dinâmicos na arquitetura moderna, enquanto instalações estrategicamente posicionadas exibem excelência artística e sofisticação tecnológica. Cada detalhe refletia os valores que impulsionaram o sucesso da nossa empresa: autenticidade, inovação e respeito pela visão criativa. Nathan e eu chegamos 30 minutos antes do horário oficial de início para fazer as revisões finais com a equipe de buffet e garantir que os materiais da apresentação estivessem posicionados corretamente. Usei o vestido safira com uma confiança que me pareceu totalmente natural. Não mais o traje de alguém fingindo pertencer, mas o uniforme de alguém que conquistou seu lugar por meio de competência demonstrada. Pronto para isso? Perguntou Nathan, ajustando a gravata enquanto observava o espaço elegante que logo se encheria de investidores, clientes e colegas que se tornaram amigos verdadeiros ao longo dos anos. Mais do que pronto, respondi, sentindo uma certeza calma que me surpreendeu pela sua completude. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 7 horas. Executivos de mídia se misturaram com líderes empresariais locais enquanto nossa equipe criativa apresentava os destaques do portfólio a clientes em potencial que haviam viajado de toda a região. As conversas fervilhavam com a energia de pessoas que realmente gostavam tanto do trabalho quanto da companhia umas das outras, criando uma atmosfera de celebração em vez de obrigação. Eu os avistei imediatamente quando entraram na galeria principal, 20 minutos depois. Susan liderou o caminho, usando um vestido preto conservador que projetava elegância tradicional, enquanto observava a multidão com o olhar calculista de alguém avaliando um território desconhecido. Margaret e Logan seguiram-nos um pouco atrás, ambos parecendo inseguros enquanto procuravam rostos familiares entre os convidados reunidos. A pausa perto da entrada revelou mais do que provavelmente imaginavam. Eram pessoas acostumadas a serem reconhecidas e bem-vindas em eventos sociais, que normalmente exigiam atenção e deferência imediatas. Ali, eram apenas mais 3 convidados entre 200 participantes, notáveis apenas para a mulher que outrora viverá sob seu julgamento e o considerará insuficiente. Continuei minha conversa com o diretor de desenvolvimento econômico de Denver sobre práticas comerciais sustentáveis, dando-lhes tempo para se orientarem e, ao mesmo tempo, demonstrando meu conforto e autoridade nesse ambiente. Quando finalmente se aproximaram do nosso grupo, notei que o sorriso ensaiado de Susan vacilou momentaneamente enquanto ela processava a cena à sua frente. Mia, disse ela, abraçando-me com um calor teatral que soava familiar e vazio ao mesmo tempo. Você parece absolutamente radiante. Esta reunião é impressionante. Susan, respondi com genuína cortesia, aceitando seu cumprimento sem a tensão defensiva que poderia ter caracterizado nossa interação anos antes. Obrigada por vir. Fico feliz que você tenha se juntado a nós nesta celebração. Virei-me para incluir Nathan na conversa, estendendo-lhe a mão com naturalidade. Este é meu marido, Nathan Cross. Margaret deu um passo à frente imediatamente, com um sorriso penetrante e profissional. Diretor de criação, Nathan Cross, esclareceu ela, estendendo a mão enquanto avaliava com olhar tanto a aparência quanto o comportamento dele. Sua reputação no setor o precede.
Tenho acompanhado a expansão da sua empresa com considerável interesse profissional. A correção automática revelou que Margaret havia pesquisado exaustivamente nossos históricos antes de comparecer, buscando vantagens ou ângulos que pudessem ser úteis em interações futuras. Sua abordagem permaneceu fundamentalmente transacional, enxergando cada relacionamento pela ótica do benefício potencial ou do posicionamento estratégico. A resposta de Nathan captou perfeitamente a diferença essencial entre sua parceria comigo e a dinâmica que eu havia vivenciado em meu casamento anterior. Com todo o respeito, Sra. Hartwell. Nosso sucesso representa uma parceria genuína desde o início. O brilhantismo operacional e a visão estratégica de Mia transformaram minha visão criativa em uma realidade empresarial sustentável. A surpresa em seus olhos era sutil, mas inconfundível. Eles esperavam encontrar uma narrativa familiar. A vítima resgatada que havia encontrado a salvação através do casamento com um homem bem-sucedido. Em vez disso, testemunharam algo que desafiou suas suposições fundamentais sobre minhas capacidades e valor. Não se tratava de uma mulher que havia sido salva, mas de alguém que havia contribuído igualmente para a construção de algo notável. Logan se apresentou com evidente desconforto, com a postura rígida enquanto apertava a mão de Nathan. Logan Hartwell, desenvolvimento de negócios na Meridian Consulting. Sim, estamos bastante familiarizados com a sua posição, respondeu Nathan com cortesia profissional. Bem-vindo à nossa família corporativa. Estamos ansiosos para integrar a expertise da Meridian à nossa oferta de serviços expandida. As palavras não continham malícia ou condescendência, mas estabeleceram a nova realidade com clareza inconfundível. O homem que me abandonara por alguém supostamente superior agora se reportava à estrutura organizacional que eu ajudara a criar. Margaret estava ao lado dele, não como a irmã favorita que havia reivindicado seu prêmio de direito, mas como a esposa de um funcionário de nível médio no império empresarial que eu havia construído do nada. Durante toda a noite, permaneci ciente da presença deles, sem permitir que isso diminuísse meu envolvimento com os outros convidados. Eles se movimentavam pela multidão com evidente incerteza, sem as conexões naturais e os relacionamentos estabelecidos que tornariam o networking fácil. Eu os vi lutando para iniciar conversas significativas enquanto eu era constantemente abordado por colegas, clientes e líderes comunitários que buscavam minha opinião sobre vários assuntos profissionais. O discurso de boas-vindas de Nathan começou após o término do jantar. Ele falou eloquentemente sobre criatividade autêntica, práticas comerciais sustentáveis e a importância de construir empresas que valorizam a substância em vez de métricas superficiais. Sua apresentação incluiu o reconhecimento dos principais membros da equipe que contribuíram para o nosso crescimento, com destaque especial para o meu papel no desenvolvimento dos sistemas operacionais que permitiram nossa expansão. Então veio o anúncio que transformou completamente o significado da noite. Nathan descreveu a aquisição do Meridian Consulting Group pela mídia, explicando como a parceria fortaleceria nossa capacidade de atender clientes em mercados geográficos mais amplos. Logan foi mencionado especificamente como alguém que ajudaria a facilitar o relacionamento entre nossas bases de clientes orientais e ocidentais. Seu nome foi destacado na tela da apresentação, enquanto 200 participantes aplaudiam educadamente. A dinâmica de poder não poderia ter sido ilustrada com mais clareza. A trajetória profissional que Susan orquestrou como superior às minhas atividades artísticas culminou com Logan se tornando um ator coadjuvante na empresa que eu cofundei. A experiência em consultoria de Margaret, antes considerada uma evidência de sua maior ambição e capacidade, agora operava à sombra da estratégia de aquisição da minha empresa. Susan me encontrou durante a recepção que se seguiu à apresentação de Nathan, com uma taça de champanhe na mão e uma expressão cuidadosamente composta. Eu sempre soube que você possuía um potencial extraordinário, Mia, declarou ela com a confiança de alguém reescrevendo uma narrativa histórica. Você tinha capacidades tão inexploradas, mesmo durante seu casamento com Logan. Sua tentativa de reivindicar reconhecimento presciente das minhas habilidades pareceu patética e irrelevante. A mulher diante de mim havia sistematicamente minado minha confiança e orquestrado a destruição do meu casamento, mas agora buscava crédito por capacidades que ela havia ativamente desencorajado. Você fez isso? Perguntei com uma leve curiosidade, em vez de acusação. Lembro-me de avaliações bem diferentes do meu potencial durante aquele período. Susan acenou com a mão, dispensando-a, como se as conversas anteriores tivessem sido meramente motivações estratégicas, e não uma avaliação genuína. Uma sogra às vezes precisa oferecer uma perspectiva desafiadora para incentivar o crescimento.
Margarete precisava de confiança e apoio. Você precisava de diferentes formas de incentivo. A explicação dela transformou a crueldade deliberada em orientação atenciosa, reformulando a manipulação como sabedoria que eu simplesmente era imaturo demais para apreciar. Margarete se aproximou da nossa conversa com Logan relutantemente atrás, ambos parecendo prontos para concluir sua interação social obrigatória e retornar a um território mais confortável. Seu marido é inegavelmente impressionante, ela reconheceu com respeito relutante, pela maneira como ele desperta atenção e respeito profissional. Você certamente elevou sua situação significativamente. O elogio indireto continha implicações familiares sobre meu sucesso ser reflexo principalmente das conquistas do meu marido e não das minhas próprias contribuições. Margarete continuou incapaz de conceber uma parceria que não envolvesse uma pessoa diminuindo a outra, um sucesso que não exigisse o fracasso de outra pessoa. Conquistamos feitos extraordinários juntos, corrigi gentilmente. Essa é a natureza fundamental de uma parceria autêntica. Os pontos fortes de cada um complementam e amplificam as capacidades dos outros. Talvez algo que valha a pena considerar em seus próprios arranjos profissionais e pessoais. A expressão de Margarete endureceu diante da sutil sugestão de que seus próprios relacionamentos poderiam se beneficiar de uma análise semelhante. Logan desviou completamente o olhar, incapaz de manter contato visual enquanto processava a crítica implícita ao casamento e à parceria comercial. A dinâmica entre eles revelava uma tensão que não havia sido visível durante a desconstrução confiante da minha vida anterior. Eles haviam conquistado tudo o que alegavam desejar. No entanto, faltava algo essencial ao seu aparente sucesso. A vitória que eles haviam comemorado tão intensamente se mostrou vazia de uma forma que eles ainda estavam descobrindo. Horas depois, após os últimos convidados terem ido embora e as equipes de limpeza terem começado a restaurar o museu à sua configuração normal, Nathan e eu estávamos sentados em nossa cozinha compartilhando sobras de sobremesa diretamente dos recipientes de buffet. A noite terminou exatamente como planejado, com novos relacionamentos comerciais estabelecidos e parcerias existentes fortalecidas por meio da celebração do nosso crescimento contínuo. Como você se sente em relação a esta noite? Perguntou Nathan, estudando minha expressão sob a luz suave dos nossos pendentes. Grata. Percebi a palavra emergindo com uma certeza surpreendente. Genuinamente grata por tudo que nos trouxe até aqui. Ele ergueu uma sobrancelha com uma curiosidade gentil. Até as partes dolorosas. Principalmente as partes dolorosas, confirmei, estendendo o braço por cima da bancada de granito para segurar a mão dele. Estando ali esta noite, observando-os navegar pelo nosso mundo como convidados em vez de guardiões, não me senti vingada ou superior. Senti-me grata por a traição deles ter me lançado em direção a algo infinitamente melhor do que aquilo que eu poderia ter construído vivendo sob a visão limitada deles do meu valor. Nathan sorriu com a compreensão que havia adquirido ao longo de anos testemunhando minha cura gradual das feridas que eu inicialmente tentara esconder. Isso pode representar a forma mais poderosa de resolução possível. Não fazê-los pagar pela crueldade, mas reconhecer que as ações deles, inadvertidamente, criaram a base para o seu sucesso autêntico. Enquanto subíamos as escadas em direção ao nosso quarto, ambos exaustos, mas profundamente satisfeitos com os resultados da noite, experimentei uma profunda sensação de realização que não tinha nada a ver com vingança ou vindicação. A mulher que fugiu da Filadélfia em meio à tristeza e confusão se transformou em alguém capaz de construir uma parceria genuína, sucesso profissional e realização pessoal que não exigia validação externa. Susan, Margaret e Logan testemunharam essa transformação sem realmente compreender o seu significado. Permaneceram presos às mesmas crenças limitantes e dinâmicas competitivas que os levaram a manipular minha vida anterior. A incapacidade deles de visualizar uma colaboração autêntica ou reconhecer o potencial real tornou-se uma limitação deles, e não um obstáculo meu. O aspecto mais gratificante de toda a noite foi perceber que eu não precisava mais do reconhecimento, da aprovação ou da compreensão deles. Eu havia construído algo extraordinário com alguém que valorizou minhas contribuições desde o início, que viu em mim possibilidades que eu ainda estava descobrindo sobre mim mesma. A avaliação que eles faziam do meu valor provou ser dramaticamente incorreta, mas isso importava muito menos do que o meu próprio reconhecimento de capacidades que sempre existiram, esperando o ambiente e a parceria certos para florescer plenamente. Se esta história de transformação e triunfo te cativou do início ao fim, clique em curtir agora mesmo.
Minha parte favorita foi quando Mia apresentou Nathan na festa, observando o sorriso ensaiado de Susan congelar ao perceber que aquela não era a mulher destruída que ela esperava encontrar. Qual foi o seu momento favorito da jornada da Mia? Compartilhe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes de resiliência e sucesso. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma publicação.